A minha convidada de hoje é a doutora Amanda Voltarelli. Ela é dermatologista aqui de São Paulo e ela foi minha aluna do curso Hands-On de cirurgia dermatológica. É uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho muito especial também. E gostaria que você se apresentasse, Amanda. Obrigado. Fala um pouco de Obrigado, você. senhor. Tá bom, vou falar. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre, nossa, uma honra. Te admiro muito, doutor Ed. E, bom, eu sou Obrigado. dermatologista, fiz toda a faculdade lá no ABC, fiz residência de clínica médica, os 2 anos lá, e depois os 3 de dermatologia, e depois o título de especialista. E é isso. E agora eu estou no consultório, trabalho em uma outra clínica dermatológica também, 2 vezes na semana, e o resto eu fico no consultório mesmo. Parabéns. E ela, é assim, ela veio para o meu curso Hands-On. Me conta um pouco o que que você buscava no curso, o que que você achou do meu curso. Tá, então, o que eu achei do curso? Eu amei o curso, eu achei. O senhor tem uma didática incrível, além de ser um coração Obrigado. maravilhoso. E Obrigado. muito, assim, muito, doa muito de si. Eu amei mesmo o curso. Eu procurei o curso, na verdade, para aprimorar técnicas mesmo. A gente sabe que na residência nós passamos pela cirurgia na dermatologia, 2 anos, a gente tem essa parte, pequenas cirurgias, né? Então, eu tinha, assim, uma certa frequência de fazer os procedimentos, mas, assim, a gente sempre tem a curiosidade de aprimorar cada vez mais, de conhecer outras formas de lidar com a mesma questão, o mesmo problema. Então, é isso. E eu não me arrependo em nada. Eu amei o curso. O senhor é incrível. Amei, amei, amei. Super indico. Obrigado, obrigado. E aí, você conseguiu, na verdade, dominar a técnica? Você conseguiu refinar a sua técnica? Como que foi essa questão técnica da cirurgia para você no curso? Ai, eu não sei, eu acho que muda um pouco a perspectiva, né? Eu acho que a gente adapta as nossas próprias técnicas, né? Uma coisa ou outra que a gente acaba aprendendo, a gente acaba internalizando mesmo. Eu acho que mudou bastante. Eu acho que deu até um pouco mais de confiança para você fazer alguns procedimentos. Por exemplo, reconstrução de lobo de orelha era uma coisa que eu queria muito aprimorar e eu amei Tá. a técnica. Eu amei, já reproduzi algumas vezes É, e amei, amei, amei. que bom. Então, você conseguiu aprimorar a sua técnica, você conseguiu o refinamento. Sim, E aí, sim. sim, e o outro objetivo do curso também é fazer com que vocês agreguem valor às suas cirurgias e consigam melhorar a sua precificação e o seu Isso faturamento. Você era um conseguiu? ponto. Consegui. Hã? É assim, eu consegui. É assim, doutor Ed, a minha mãe, ela me ajuda muito. Ela tá comigo no consultório. Então, ela é administradora, ela é Tá. economista, ela é meu braço, as minhas pernas, tudo. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de falar valores para o paciente. Sim. Mas eu acabo quando o paciente pergunta, eu falo, olha, pode ver lá com a Marinês, ela vai te falar direitinho, que eu, assim, definitivamente eu tenho um pouco eu ainda tenho essa dificuldade de falar preços. Mas, assim, Tá. definitivamente, agora eu cobro, porque antes, algumas coisas eu até falei para o senhor, biópsia, às vezes você fala, não vou cobrar. Mas não, gente, a realidade é dura, tem que cobrar, né? Tem que cobrar porque a gente tem que pagar contas. Nós temos que pagar a clínica, tem que pagar a secretária, tem luz, água, aluguel, se o imóvel não é seu, né? E de onde vai vir esse dinheiro? Então é importante sim o médico saber precificar, né? E aí você acha que você Sim. melhorou na questão da precificação, Eu de melhorei, determinar eu melhorei, valores? eu Conseguiu? melhorei. Eu E melhorei. como? A minha mãe que vai lá e faz o negócio, entendeu? Porque Ah, se depende de mim, eu sou. Ai, meu Deus, mas eu melhorei. Eu melhorei. é como a maioria dos médicos tem dificuldade nessa questão, né? E não é só você, não. A maioria tem essa dificuldade, é natural. Mas que Eu bom que sei. você conseguiu perceber, né? Ter essa percepção da importância da valorização do seu trabalho, não é? Super. Então é E importante assim, a gente valorizar. sim. E uma coisa também que me agregou muito no curso foi toda essa parte teórica de esterilização dos materiais. Eu amei, aproveitei demais. Demais Que, mesmo. que bom, obrigado, obrigado. A doutora Amanda, ela é muito ativa nas redes sociais. E eu gosto muito da atitude dela nas redes sociais.
E isso é muito importante, porque a maioria dos médicos não tem coragem, tem vergonha, tem medo. Essa parte das redes sociais que eu falo do curso, que é super importante, porque as redes sociais são hoje uma plataforma de negócios, né? Você acha Uhum. que mudou um pouco também a sua mentalidade nesse sentido, ou você já veio assim, já amadurecida? Não, é super. Eu acho que assim, tudo que a gente faz de curso na vida só tem a agregar. Eu acho que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E realmente, se você não fizer isso, e se você não tomar essa Aham. atitude, você vai deixar dinheiro na mesa, porque é a realidade. Você tem que avançar de acordo com o Exatamente, você vai ficar para mundo. trás. Não tem jeito, infelizmente. Que vencer os seus próprios medos, não ligar para o julgamento, que é uma coisa difícil, eu tinha bastante dificuldade, mas eu acho que é tudo a questão de um dia após o outro você vai se acostumando, né? É. Um dos principais medos, eu achava que era só do médico, mas não, é do ser humano. É a opinião É, alheia, né? é E o medo da médico, rejeição. principalmente. É, Então, o médico tem muito receio da opinião de outro colega, do julgamento de outro colega. E eu muito. sempre falo para vocês, né, meus alunos, que a gente tem que ser ético e correto, idôneo, né? E o restante é recalque mesmo, né? Tem muita gente que tem inveja mesmo. Então, quando a gente começa a fazer sucesso e aparecem os haters, isso é normal. E eu perguntei para você se você já passou por isso, como é que é? Já passou? Não, ainda não, graças a Deus. Mas eu acho que, assim, o número de seguidores é pouquinho ainda, né, doutor Ed? Ah, mas o hater pode ser um só. É, pode ser um só. Ainda não, Ainda não. ainda Mas vou não, te não. falar uma coisa, então. Olha, esteja preparada, porque provavelmente vai aparecer. E aí é bom que você já esteja preparada para isso, entendeu? Para você não levar um susto. Na hora, a gente fica um pouco chateado, porque você fica pensando, poxa, e geralmente é assim, é uma pessoa bem próxima de você, assim, profissionalmente. Geralmente é uma pessoa da sua profissão, da sua especialidade, e talvez trabalhe até na mesma região que você, entendeu? O senhor falando agora, eu acho que eu tive sim. Você teve. É, Isso mesmo. tipo, blogueirinha, essas coisas, né? Isso, exatamente. Quando alguém te chama de blogueirinha, falar que você agora é marqueteira, que você é blogueira, é sinal de que você chegou lá, você chegou no sucesso, É, entendeu? E aí é super importante que a gente faça tudo certinho, não seja antiético, né, na rede social. Faça o que é certo, o que é correto e o que é honesto. Mas a com gente certeza. precisa sim aparecer. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, mostrar a que viemos. E aí algumas pessoas se sentem incomodadas com isso, porque muitas vezes elas não têm coragem de fazer o que a gente faz, que na verdade a gente está dando a cara a tapa, na é verdade. Quem é que estaria aqui numa live, Coragem. coragem de colocar a cara aqui, o carão, não é? E se expor, a maioria não tem coragem. É, E a gente está fazendo isso aqui também porque é importante não só para a gente, mas para os nossos pacientes também importante. Porque a gente sim, leva informação, nós levamos conhecimento, nós levamos conteúdo de valor para eles. Então é sim. importante sim, para os pacientes também. E aí, Uhum. quando aparecer um hater, é muito simples, na verdade. O que eu diria, muita gente acaba discutindo, sabe, com o hater, né? Não adianta, porque a pessoa, quando ela se propõe a chegar ali para fazer esse tipo de agressão, porque eu acho que isso é uma agressão, ela não tá aberta a diálogo nem nada. Ela simplesmente quer te agredir, entende? Então, a melhor coisa que você faz, eu pelo menos faço, não sei, depois você me conta se você vai fazer, você fez diferente, qual que é a sua experiência. Mas eu bloqueio e deleto. E acabou. Não vou É, ficar vibrando. Não vamos ficar vibrando nessa energia da pessoa é, que tem uma vibração, uma energia ruim, né? Então não vale a pena. Simplesmente bloqueie, delete e ponto final e vida que segue, com entendeu? certeza. Vou Mas fazer esteja, isso. hã? Eu vou fazer isso. Faça isso. E aí quando te chamarem, a primeira vez que me chamaram de blogueirinho, de blogueiro, eu fiquei, verdade, foi no hospital. Eu fiquei meio assim, sabe?
Depois eu Nossa, falei, meu, daí eu falei assim, nossa, como a inveja é triste, né? É muito é, triste. porque a ferramenta está aí para todos e nada mais é do que uma ferramenta para você expor o seu trabalho. Não é nada além disso. Nada, nada além. Nada além disso. Exatamente, é uma ferramenta super valiosa, muito valiosa. E assim, E, ela chegou no... Oi? e democrática. Todo E mundo pode pra... usar. todo mundo pode usar e ela é praticamente gratuita, né? E assim, ela é uma evolução. Antigamente era a propaganda na televisão, a propaganda na revista, nos jornais, né? E agora é a vez da rede social. Então, às vezes as pessoas acham que a rede social é só um local para você ficar colocando as fotos das suas viagens, das coisas que você compra. E não é só para isso, né? Então, é uma excelente plataforma de negócios. Então, é importante que os médicos abram os olhos para isso, porque essa é a realidade. E se você olhar, por exemplo, se chega num restaurante, tá todo mundo no celular olhando o quê? Rede social, né? Ninguém está lá assistindo televisão, ninguém está lá. Exato. Se você vê no aeroporto mesmo, tem um painel lá passando uma propaganda, ninguém está olhando aquilo. Tá todo mundo no celular. Então É. a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Olha, Amanda, você tem vários admiradores aqui, viu? Porque eu estou só vendo aqui elogios para Ai, você. ai, meu amor, a Ana, minha maravilhosa amiga, maravilhosa. Ela disse que te admira muito, viu? Eu que A admiro ela, uma Marisa também astrologista falou que você está de maravilhosa. parabéns. E assim, Ai, que linda. e você é tímida, Amanda? Doutor Ed, eu sempre fui tímida. Aí depois eu fiquei meio desavergonhada, assim. Que bom. Minha mãe tá rindo aqui, que eu sou desavergonhada. Tem que começar e a gente só vai aprender errando, né? No começo os vídeos saem péssimos, né? Aí, mas chega um ponto que eu acho que vai melhorando. Vai criando uma certa naturalidade, eu não sei. É tudo na vida é um processo. Você tem que fazer para errar, para fazer de novo e acertar, né? É Eu acho exatamente isso. Exatamente isso. O vídeo só vai ficar bom lá pelo 20º, mas para você chegar no 20º, você tem que começar pelos primeiros. Então é, é um passo importante, não tem jeito, é obrigatório passar por essa parte que é ruim, que o vídeo fica ruim. Mas os vídeos geram muito engajamento, é importante que a gente saiba fazer um vídeo, né? E eu é, sempre costumo falar que o feito é melhor que o perfeito, porque às vezes a gente fica na busca da perfeição e nunca vai ficar perfeito. você não E pode aí nunca encontrar um sai. momento perfeito, assim, você nunca vai saber tudo 100%, você nunca vai estar perfeito para fazer acontecer. Então tem que ser agora. Agora, do jeito que der. Então. E o Doutora, que você trouxe para a gente conversar hoje? então, que eu queria saber do senhor, da parte cirúrgica, assim, nós dermatologistas, a gente realmente lida bastante com biópsia, com cicatriz cirúrgica, assim, pequena, né? Retirada de tumor, de um cisto. Só que eu acho que o que pega mais, por exemplo, é em relação à tensão da cicatriz, porque você vai tirar muitas vezes um cisto epidérmico de dorso, um lipoma, sei lá, alguma lesão assim um pouquinho maior. E aí, às vezes, fica tensa mesmo a cicatriz. E aí, às vezes, o aspecto da cicatrização não fica o desejado, alarga. Como lidar isso com o paciente? O senhor tem alguma dica para manter uma menor tensão entre as bordas? Queria saber do senhor. Essa questão da precificação e de como passar os valores, você já tem sua mãe, né? Mas não é todo mundo que tem a mãe que é economista, que sabe lidar com dinheiro. Então você já passa para ela, ela resolve essa parte, né? Mas a maioria dos médicos não tem isso. A maioria tem que se virar mesmo. E a maioria não tem coragem de precificar, de passar os valores para o paciente. Então é importante que o médico aprenda técnicas de como fazer isso. E se ele não quer fazer, ele pode treinar alguém da equipe para fazer, a própria secretária, né? Mas se ele não acreditar no valor dele, a secretária também não vai conseguir fazer isso. Se ele não tiver o domínio dessa técnica de precificar e de passar valores, a secretária também não vai conseguir. Então, na verdade, a secretária é um reflexo do médico. Então, o médico tem que saber. Tudo bem que ele pode não fazer,
Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas ele tem que saber fazer para poder passar isso para a secretária. Porque se é a mesma coisa, imagina que você vai precificar um serviço teu, e aí a sua secretária pergunta, doutora, quanto que é isso? Aí você fala, ai, cobra tanto. Quer dizer, nem você está acreditando que vale aquilo. Né? Ou você fica lá, ai meu Deus, mas será que eu cobro isso? Ai meu Deus, será que vale isso? Nem o próprio médico está acreditando que aquele serviço tenha aquele valor. Então é importante que o médico saiba fazer isso, que ele tenha o domínio da técnica, dessa precificação. Né? Mas vamos falar lá da cicatriz de região dorsal. Uhum. Na verdade, o que acontece? O Carlos perguntou. O Carlos é meu aluno do curso online, ele está aqui nas lives sempre. Já vou me adiantando na pergunta. Doutor Ed, como precificar? Usa alguma fórmula, valor de mercado? Qual o feeling para estipular uma base? Vou falar disso daí. Mas então vamos lá. Quando a cicatriz é na região dorsal, o que acontece? A cicatrização ali ela é muito ruim, de forma geral. Então, você já fala para o seu paciente, olha, eu vou tirar aqui esse cisto, ou esse lipoma, ou esse nevo aqui da região das suas costas, mas eu vou te contar uma coisa. Com o tempo, essa cicatriz vai alargar, sabia? Nossa, doutora, mas não vai ficar bacana? Você fala, olha, eu vou deixar bonitinha essa cicatriz, mas o senhor vai perceber que conforme o tempo vai passando, essa cicatriz ela vai ficando mais larga. Aí vai falar, mas por quê? Porque a gente abaixa para pegar algum objeto no chão, para amarrar o cadarço. Então, fica sob tensão aquela incisão na região dorsal. Então, nessa região dorsal e lombar, é muito provável que a sua cicatriz não vá ficar bacana. E daí, se por acaso a cicatriz realmente alargar, e há uma grande possibilidade disso acontecer, e se alguém perguntar para o paciente, falar, nossa, mas que feio, né, que ficou essa cicatriz aí, quem que fez essa cirurgia? Aí o paciente vai falar, não, foi a doutora Amanda que fez, mas ela falou para mim que provavelmente a cicatriz não ia ficar boa. Então eu já sabia disso, entendeu? Então é importante isso, você já prevê que pode acontecer aquilo. E realmente é muito difícil você conseguir deixar uma cicatriz bem bonitinha nessa região. A outra região bastante complicada é a região pré-esternal e de deltoide, que são regiões muito, assim, que tem uma tendência muito alta de formar queloide e cicatrizes hipertróficas. Então, quando eu vou operar um paciente nessa região, eu já falo, olha, vou deixar bonitinho, mas pode acontecer de desenvolver um queloide. Então, assim, se você explicou antes, se acontece, o paciente já está preparado para aquilo. O problema Sim. é a gente falar, olha, não vai acontecer nada, vai ficar excelente a cicatriz, tá? Vou deixar um risquinho aí. E, de repente, não acontece isso. E aí o paciente vai cobrar, falar, nossa, mas doutora, a senhora não falou que ficaria assim. Então, por isso que é importante a gente ser bem sincero com o paciente. Falar, olha, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu vou te dizer que nessa localização a cicatriz não fica muito boa. E aí, mesmo assim, levando em consideração isso que eu falei, o que você poderia fazer para que a cicatriz ficasse melhor, ou assim, para que diminuísse a tensão ali, né? Uma coisa, quando você tira um lipoma, um cisto epidérmico, que tenha mais ou menos uns 2, 3 centímetros, pode acontecer ali de formar um espaço morto, que pode evoluir com seroma, né? Uma região dorsal, ela tem uma tendência, uma propensão a fazer seroma, que depois tem toda a forma de tratamento que a gente pode falar depois. Então você pode fazer um ponto interno, mas eu gosto de fazer ponto interno. O ponto interno seria no subcutâneo, tá bom? Para diminuir aquele buraco lá. Sim. Eu não gosto de fazer com fio de nylon, com fio inabsorvível. Por quê? Porque depois o paciente faz granuloma de corpo estranho e ele vai ficar retornando no seu consultório pedindo para você retirar esse granuloma. Então eu gosto de usar fio absorvível, mas também precisa ser um fio absorvível de longa duração. Porque se você usar um catigu, por exemplo, ele é absorvido em 7 dias. E aí ele é absorvido, em 7 dias aquele ponto se desfaz e o espaço morto se restabelece. Agora, o que vai tirar a tensão na linha de sutura não é esse ponto interno, porque ele só vai diminuir o espaço morto, porque ele é um ponto profundo subcutâneo. O ponto que vai tirar a tensão na linha de sutura é o ponto subdérmico, que a gente chama. É um ponto que você vai dar na subderme, logo abaixo da derme. Então você vai dar um ponto assim, unindo bem aqui embaixo, ó,
e aqui Uhum. unindo. E também eu gosto de usar um fio absorvível de longa duração. Pode ser um Vicryl ou pode ser um monocryl. Tá? O monocryl é muito caro, é um fio que chega a custar às vezes R$ 100 um fio. Mas o Vicryl é um fio mais barato, então eu poderia fazer isso. Então, uma possibilidade é você fazer esses pontos subdérmicos, faz o ponto interno com o Vicryl, depois faz o ponto subdérmico, vários pontos aqui, aproximando assim a borda, aí já diminui bastante a tensão. E Tá, depois você faz a sutura de pele, entendeu? ótimo. Entendi. Perfeito. Obrigado. Deixa eu responder aqui a pergunta do Carlos. Ele falou assim: como precificar? Usa alguma fórmula? O valor de mercado? Qual o feeling para estipular uma base de valor? Ó, quando meus alunos vêm, eles sempre perguntam, né? Por exemplo, os valores que eu pratico aqui são bem altos em relação ao mercado. Mas eu atendo um público diferenciado, né? Eu estou numa localização também diferenciada. Você também, né, Amanda? Teu consultório é num bairro bem nobre. Graças a Então Deus. você tem que precificar, ó, bem bacana, hein? A precificação, hein, Amanda? Sim, pode deixar. Ai, manda a Marinês fazer essa parte. Vou mandar Marinês. Isso. Daí deixa eu falar uma coisinha. O que que acontece? A gente falou até na outra live, acho até que o Carlos estava. Quando você precifica de uma forma muito aquém, isso gera no cliente uma percepção de baixo valor, de baixa Uhum. qualidade dos seus É, serviços, entendeu? Então é a mesma coisa se você vai num restaurante e o prato de comida custa R$ 5. Você vai falar que aquilo tem alguma coisa estranha. Como é que pode um prato de comida custar R$ 5? Tem algo que não está batendo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes precificar muito para baixo pesa contra você, né? Pesa até contra a sua, não digamos reputação, mas a qualidade do serviço que você oferece. Porque às vezes a pessoa vai dizer assim, nossa, mas está tão barato, será que isso presta? vira Será que é commodity. vira commodity, exatamente. Será que é bom? Então, pensa nisso, primeiro. Segundo, outro pensamento que eu sempre coloco para os meus alunos. Se um paciente paga pela toxina um valor, e esse valor varia de cada região, né, no Brasil, então pensa na sua região. Quanto que custa uma toxina? Se o paciente paga por uma toxina X valor, e esse tratamento dura só 5 meses, por que que o paciente não pagaria esse valor para fazer uma cirurgia dermatológica? Entendeu? Então eu costumo falar para os meus alunos, Carlos, assim, ó, vai fazer, por exemplo, uma exércise de nevo? Vai, tudo bem, vai ser só um nevo. Se você não conseguir cobrar, o ideal é que você cobre próximo ao valor de uma toxina. Então, se você vai fazer acrocórdons, vai fazer seringomas, chantelasmas, aí o valor é ainda mais alto. Orelha. Então, você tem que se basear por aí. Eu acho assim, você tem que partir daí, do valor da toxina para cima. Então, eu acho que é mais ou menos aí. E o importante não é só a questão da precificação. A precificação não é só você alterar o preço dos seus serviços, valores lá na tabela. É você agregar valor, né? Você criar uma experiência para o paciente. Porque para ele a última coisa que vai contar naquele momento é o preço. Entendeu? Então você tem que criar no paciente essa sensação de uma experiência muito agradável, de uma super experiência. Mas essa experiência começa desde a rede social, secretária, recepção, depois da sua consulta, aí o seu procedimento, claro, com rigor técnico, refinamento. Aí você vai entregar um resultado de valor para ele. Depois o pós-operatório, né? Como o Carlos é meu aluno do curso online, e você também, né? Eu tenho aqui vários alunos do curso online, do Hands-On. Eu falo disso, dos cuidados pós-operatórios que agregam valor às cirurgias. Lembra, Amanda? Sim. Então, o que acontece? Depois que você presta todo esse tipo de atendimento, de tratamento, para o paciente, o valor que está sendo cobrado é a última coisa que ele vai ver. Agora, é claro que você não vai exagerar, não vai fazer uma coisa exorbitante, mas é importante que a gente saiba assim que a gente tem que criar uma experiência, nós temos que oferecer tratamentos que para o paciente a última coisa que vai pesar para ele é o preço, é o valor. É. Não, e outra coisa que eu ia falar aqui para o pessoal que está entrando é que só de ir no curso e viver o ambiente do consultório do senhor da clínica já é um aprendizado, porque a clínica é impecável,
tem cheirinho gostoso, tem várias sensações muito agradáveis, música, visual, olfato, tudo, paladar, é maravilhoso. Obrigado. E é Verdade. isso mesmo, é o que eu costumo falar para vocês. É isso mesmo. Olha, eles estão falando de você. Os seguidores que estão aqui estão todos te elogiando, viu? Falando que você é maravilhosa, que a Ai, experiência também que elas passam na sua clínica é maravilhosa, que o café com a Marinês é maravilhoso. Tá que vendo? Que o bom. seu serviço é impecável, você está de parabéns. Então, é essa experiência que você mesma percebeu quando você veio para o meu curso, né? Sim, Então, sim. e aí você captou, não é? Tudo Uhum. isso. Então, a gente tem que proporcionar isso para o paciente. Então, às vezes eu vejo que os médicos se fixam muito nos preços, por exemplo, no valor. Nossa, quanto que fulano está cobrando na toxina? Quanto que ciclano está cobrando no preenchedor, né? Ou nas tecnologias? E às vezes só fixa nisso, no preço, né? E Ai, não se atenta ao restante. mas é que assim, sabe qual que é a sensação que eu tenho? Eu até falo com a minha mãe, nossa, eu falo, mãe, a gente está vivendo numa selva. Numa selva. As Sim, pessoas estão assim, gente, virou. Eu acho que depende muito da atitude de cada profissional, mas tem alguns profissionais que eu acho que contribuem um pouco para você entrar nessa loucura de preço, porque é muita loucura. É complicado, e ainda mais com a invasão de outras especialidades não médicas na nossa área de sim, atuação, né? A gente sofreu muito com isso, né? E sofre muito. Então a gente entra pela disputa de preço, mas eu acho que as circunstâncias levam a gente para um caminho que é difícil. Eu não sei como que o senhor. É que o senhor já está numa fase assim de inatingível, eu acho, sabe? Então, quando a gente é jovem, está começando com o consultório, com a clínica, a gente acho que sente um pouco mais essa questão da concorrência não médica, né? Que agora está terrível. Então, eu até queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. tá. Eu vou te dizer então, em relação a esses profissionais não médicos que acabam atuando também nessa área, eu sempre costumo falar para os meus alunos assim: você precisa se colocar acima disso, né? Então, os meus pacientes nunca, ou se vão, não sei, nunca comentaram isso comigo. E se um paciente te comparar a um profissional desse assim, desses profissionais, se ele te comparar, esse paciente não serve para ser seu, entende? Verdade. Então, a gente precisa se colocar acima disso. E aí, você falou assim, quando a gente está no início da carreira, é muito fácil a gente cair nesse turbilhão da briga por preço, né? Então, a gente fica inseguro, realmente. E é uma coisa importante, assim, que a gente deve criar valor e experiência para o paciente, para que o paciente diga assim, olha, eu me trato lá na doutora Amanda. Aí eles vão dizer, nossa, mas lá não é um pouco caro? Né? Lá é um pouquinho mais caro, não é, que os outros? Aí o paciente vai dizer, sim, é um pouco mais caro, mas eu pago, porque vale cada centavo, né? Porque tudo que eu faço lá, o material que é utilizado é de excelente qualidade, o tratamento que a doutora Amanda disponibiliza é excelente, a atenção que ela me oferece antes, durante, depois, é muito especial. E isso faz com que eu continue indo lá. Para mim, eu não vou trocar de médica por causa do valor, entende? Do preço. Então, quando você atinge esse momento, você consegue chegar nesse momento, é sinal de que você superou, passou por cima de tudo isso. Então, não se preocupe com isso, sabe? Não fique se apegando a preço. Procure, na verdade, justificar o seu preço. Então, por exemplo, você determinou que vai custar X o seu tratamento, o que você pode fazer para que aquele tratamento realmente valha aquilo? Entende? O que você pode agregar de valor? E não ficar preocupado assim, fulano cobra tanto, ciclano cobra tanto. Não entre na briga por preço, porque sempre esses preços vão cair, sabe? Uhum. Sucessivamente. Especialmente quando acontece com esses profissionais, né? Que não são médicos. Então, eu digo isso, que você precisa se colocar acima disso, valorizar seu trabalho e criar
situações que o paciente perceba, que ele tem essa percepção de valor, que é tudo isso que você já faz. O café que você oferece, o carinho que a gente oferece para o paciente. A sua secretária precisa ser muito... A nossa secretária, né? Tem que ser muito carinhosa, muito paciente, né? No telefone, na recepção, né? Isso tudo que você falou, a recepção precisa ser agradável. A gente nunca se preocupou com isso, as pessoas não se preocupam, mas o consultório tem que ser um lugar perfumado, tem que ser um lugar cheiroso, não é? Então a gente tem que estimular os 5 sentidos, né? Então, o visual, o olfato, a visão, o olfato, o tato, tudo, né? Até o paladar também. Até O que se porque oferece? faz parte do branding do médico, né? Exatamente. Esse conceito de branding é super importante que vocês saibam, né? A gente precisa criar uma marca, entende? Então, o seu nome tem que ser uma marca e você tem que criar esse conceito de branding, que é o que as grandes marcas fazem. E quando a gente fala da questão da precificação, por que que é importante a gente precificar de forma adequada? Para você oferecer um tratamento de qualidade. Por exemplo, se você compra uma bolsa de uma marca cara, se a sua bolsa der algum problema, você for lá, eles vão consertar a bolsa ou vão trocar a sua bolsa, não vão questionar. Agora, se você não precifica de forma adequada, o que vai acontecer? Se o paciente precisa de um retorno, precisa de um retoque, precisa de uma reavaliação ou precisa de uma reabordagem, você vai ficar assim, sabe, trabalhando com uma margem muito estreita, né, do ponto de vista financeiro. Então, você precisa já cobrar de uma forma adequada, que se o paciente precisar retornar, você vai atender com o maior prazer. Entendeu? É como se você levasse a sua bolsa cara lá para arrumar, eles jamais vão fazer uma cara feia para você. Porque a bolsa já custou tão caro que vale todas as suas reclamações lá. Se o fecho deu problema, não vai dar problema o fecho, obviamente, porque se eles cobram caro, eles oferecem um produto de qualidade. E assim também na cirurgia dermatológica. Para você cobrar um valor adequado, você precisa entregar resultado, né? Então precisa ter refinamento, precisa ter agregar valor. Olha, só elogios para você, viu? Ai, A ó, Fanny minha falou que tem paciente. um prazer, Ai, linda, Fanny, um alivia até beijo. a depressão. Que linda, maravilhosa, muito querida. A Carol também, muito querida. Linda. Todas as suas pacientes estão aqui, olha, parabéns. Ou seja, você, olha aqui, todas as minhas amigas passam com a Amanda, sempre indico. Ou seja, ó, a Fanny também, parabéns, você tão jovem, você já conseguiu imprimir sua marca, tá vendo? Parabéns. Que Então, por bom, isso que né? não Estão aí pode. começando. Sim, mas já está de parabéns. Você atende convênio? Não, eu atendo por reembolso, Só particular, certo? certo? Parabéns. Continue nessa linha aí, né? Continue assim. O convênio adestra muito a gente, deixa a gente meio preso, né? Assim, não, eu acho que se eu trabalhasse com convênio, eu ia me sentir um pouco frustrada, assim, não sei. Mas sabe por que você ia ficar frustrada? Porque você ia trabalhar muito e no fim do mês não ia sobrar muita coisa. É, Essa é a grande frustração dos médicos que atendem convênio. Trabalha, 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 trabalha e no fim não tem muito resultado, entendeu? é, E outra coisa, não consegue oferecer aquele atendimento de qualidade que gostaria, porque tem que exato, atender um volume muito grande de paciente. exato. Eu não consigo rápido, eu não consigo. Não consigo. O meu negócio, assim, de 1 hora a 1 hora e meia, assim, já é uma coisa que eu tentei fazer em menos, mas não consigo, doutor Ed. Não consigo Nem menos de uma deve. hora, não, não consigo. Nem deve, exatamente. Porque o paciente ele vai, obviamente, perceber esse valor. Ele fala, nossa, eu nunca fui numa médica que ficou 1 hora e meia comigo. Entendeu? E aí, quando ele chegar lá para acertar os valores, o paciente vai perceber o valor do seu tratamento, do seu atendimento. Por isso, você não pode ter essa dificuldade, né? Ainda bem que você tem a dona Marinês lá para te ajudar. É verdade. Ela é tudo na minha Deixa, vida. ela é tudo na sua vida. Tudo na minha Inclusive, vida. deu a vida para você. É, Deixa eu te contar uma coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então você perguntou é, da questão dos não médicos, que existe essa grande briga, né? E eu acho que a situação vai ficar cada vez pior, porque vai acontecer essa queda de preço, sabe?
o profissional vai abaixar o preço, o outro também, esse também, aí vai acabar ficando mais ou menos no nível de convênio, sabe? Aquele atendimento de qualidade ruim, que não agrega valor, que não faz uma transformação na vida do paciente. Você viu que a sua paciente falou aqui, nossa, melhora até minha depressão. Então, isso é super importante, você gerar uma transformação na vida do seu paciente, né? E aí, vou te dar uma dica super valiosa que você já faz, que é a cirurgia dermatológica, porque esses profissionais não fazem cirurgia dermatológica. E a maioria dos médicos também não faz cirurgia dermatológica, não Mas, domina a técnica. doutora, deixa eu te falar. Infelizmente, eu já, assim, a gente sabe, né? A gente ouve. Tem alguns não médicos fazendo até alectomia. Sim, mas você viu alguns resultados disso? Então, assim, a gente sabe que tem coisas escatológicas, né? E inclusive acaba sobrando depois do médico a complicação, tratar a complicação. E aí é até uma questão policial vira, né? Porque o ideal seria você, antes de atender um paciente com complicação de um profissional que não seja médico, fazer um boletim de ocorrência, inclusive, né? Não sei como que o senhor... Sempre orientam isso. O senhor pede Sempre o BO? orientam isso. Não, eu não atendo. Ah, tá. Então eu falo assim para o paciente, olha, eu prefiro que você procure o profissional que fez, entende, o seu tratamento. Porque muitas vezes eu também não vou conseguir resolver aquilo, Já deu entendeu? Eu já vi necrose, já. Você já viu necrose? Não, eu já vi alguns casos que me mandam por WhatsApp e falam, o que você acha desse caso? Eu já vi umas coisas bem Bem complicadas, feias. bem feias. Então. O problema é que se você assume esse caso, você passa a ser responsável por ele desde o início, entende? Então eu não assumo porque às vezes eu não vou conseguir resolver o problema do paciente, entende? Então eu também não quero assumir esse compromisso com o paciente, porque às vezes ele deposita toda a expectativa em cima de mim e eu não sou Deus. Muitas vezes eu não consigo resolver aquilo, sabe? Olha, Marília perguntou aqui, doutor Ed, no seu curso aborda as questões de adequação da sala de cirurgias ambulatoriais? Sim, sim, Marília. Tanto no curso online quanto no presencial, a gente fala disso, de como que tem que ser a sala. Eu falo de como deve esterilizar o material, como que é o controle da esterilização, né, Amanda? Sim, sim. É o que eu falei também, até a parte da esterilização dos materiais, o que você precisa. Foi super importante. Super, eu amei. Ah, que bom. Então, e no curso online também tem. Eu vou falar um pouco da diferença entre o curso online e o presencial. Eles são diferentes. Muita gente pergunta para mim, eu vou fazer qual? O que o senhor acha que eu devo fazer? O online ou o presencial? É diferente. O presencial é mão na massa mesmo. São muitas cirurgias, todas auxiliadas por mim. Sou eu que oriento. Eu pego a mão do aluno, faço junto com ele cada cirurgia. Né, Amanda? Eu fiz o presencial. Foi Isso. maravilhoso. Exatamente. Aí o que acontece? É um hands-on mesmo. E eu recebi uma médica até que veio Bom, recebi médicos do Brasil inteiro, mas eu lembro de uma médica que veio de Fortaleza. E ela falou, ela pegou e postou lá assim, hands-on de verdade. Porque provavelmente ela deve ter feito outros cursos que ela nem colocou a mão na massa, né? Nem operou. Mas aqui o meu curso é hands-on mesmo. O que acontece? A diferença. Esse é você operar mesmo. Só que eu não tenho tempo de dar muito conteúdo. Porque o conteúdo mesmo é só uma manhã, né, Amanda? E aí é muito extenso o conteúdo. Tanto que o conteúdo eu faço assim na correria, porque é muita coisa. E assim mesmo não consigo dar nem um décimo. Já o curso online, ele é só conteúdo, né? Claro que tem a parte prática, assim, das cirurgias executadas por mim, passo a passo, mas é muito conteúdo, conteúdo, conteúdo. São 87 videoaulas. E aí eu falo muito dessa questão de como comprar o material, como montar a sala de procedimentos, quais equipamentos comprar, cada equipamento, como comprar cada equipamento, como fazer esterilização, como adequar a sala, tudo isso que a Marília falou. Aí a Marília falou aqui, ó, que esse pessoal está fazendo de tudo. Frontoplastia, rinoplastia, lipoaspiração de papada, tudo isso. Olha, o que eu diria, tá?
o seguinte, é aquilo que eu falei no começo para Amanda, que a gente não deve se comparar, sabe, a esses profissionais. A gente precisa se colocar acima disso. Porque provavelmente o paciente que vai procurar esse profissional não é o paciente para você, entende? Então, assim, nunca um paciente... Claro que pode ter acontecido de algum paciente meu ter ido num lugar desse, né? Mas nunca falou, tal profissional assim cobrou mais barato, ou lá vai ficar mais em conta. Eu nunca ouvi isso. Então, se o paciente te comparar com um profissional assim, eu acho que você não deve nem fazer questão de tratar esse paciente, né? Porque ele não está vendo, na verdade, ele não está vendo valor em você. Ele não está vendo valor no seu trabalho, já que ele está comparando assim, dessa forma. Entendeu? É, Que mais, Amanda? Vamos falar sobre o quê? doutor Ed, como é que você faz quando o paciente tenta negociar valores com o senhor? Não tem negociação. Existe uma margem, tá, de desconto quando o paciente vai pagar à vista. Então, assim, tem um desconto à vista, mas é um desconto mínimo, muito pouco, que nem vale a pena. Muitas vezes ele fala, não, então eu vou parcelar. Mas isso me lembra uma história. Vou te contar uma história aqui, bem interessante. Eu atendi uma paciente que eu fiz depois. Abdominoplastia com lipoaspiração. Mas essa história cabe também a cirurgia dermatológica e aos tratamentos estéticos também. Ficou um valor X. Claro, eu falei para vocês, né, que os valores que eu pratico são altos. Eu fico desesperada se isso acontece. Você tem dificuldade? Você fala, vai com a Marinês. Dona Marinês, me socorre. Gente, é triste. É triste. Eu acho. Mas é triste por quê? Porque você fica sem condições de negociar ou porque você se sente ofendida e desvalorizada? Qual que é a sensação que chega para você? Não, a sensação é realmente uma sensação de desvalorização que eu sinto. Eu falo, poxa, nossa, eu tô me dedicando, sabe? Eu tô cobrando um preço que eu considero justo. E aí o paciente às vezes tenta negociar um preço que não é inegociável, você não tem mais o que fazer, né? Tem a sua hora, tem a hora da sala, tem o valor do produto, que os produtos são caríssimos, tem tudo, né? Sim. Então é difícil. Eu fico muito desconfortável. E vou te falar uma coisa, nos procedimentos estéticos, ainda que na cirurgia dermatológica, a margem de lucro é altíssima, porque você vai gastar de material entre 10 e 20 reais. Agora imagina quanto que você gasta de material na toxina, né, no preenchedor, no bioestimulador, na tecnologia. Então, assim, na cirurgia dermatológica, a margem de lucro é altíssima, porque você vai gastar de material 10, 20 reais, né, que é muito barato. Já nos procedimentos estéticos, é muito cara a medicação. Quanto custa uma toxina, uma ampola, uma seringa de ácido hialurônico, uma ampola de bioestimulador de colágeno? Quanto custa uma tecnologia? Então, você tem que pensar nisso. Você dar uma porcentagem de desconto em cima do tratamento estético, você está onerando demais a sua folha, sabe? O seu faturamento. Porque quando você tira 10% em cima de um tratamento estético, você não pode esquecer que uma boa parte daquele valor vai para a indústria, né, que produziu as medicações. Então, você pensar, por exemplo, você dar, sei lá, 5 ou 10% numa cirurgia dermatológica é uma coisa. Você dar 5 ou 10% no tratamento estético é uma outra coisa completamente diferente. Porque você vai perder muito dinheiro, né? Mas, vamos voltar. Depois que fez a cirurgia, ele voltou, né, com a paciente, fez o pós-operatório, tem vários retornos. E aí ele falou, doutor, o senhor tinha razão. Valeu cada centavo que nós investimos para fazer a cirurgia com o senhor. Então, ele percebeu, ele teve a percepção. Então, e o paciente falou, valeu cada centavo. Por quê? Porque eu consegui agregar valor ao meu tratamento, à minha cirurgia. Além da cirurgia ter sido muito bem sucedida, sem complicação, mas todo o que acontece em volta, sabe? E a gente tem que usar a cabeça para isso, entendeu? Então você tem que pensar assim, poxa, a gente tem que ter essa visão empreendedora, sabe? Se colocar no lugar do paciente. Falar, nossa, a hora que eu ligo para o consultório, como que eu sou atendido?
o paciente vai sentar aqui, o sofá está confortável, o sofá está gostoso, o café é gostoso, tá? Como que é o sabor do café? O que que vai ter? Vai ter um bolinho? Vai ter o quê? Eu tenho até champanhe na minha geladeira aqui no frigobar. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. Você viu? Então, tem champanhe, tem tudo que o paciente queira, sabe? Então, o paciente paga e fala assim, gente, vai valer cada centavo. Então, você precisa fazer com que seu trabalho valha aquilo. E não você entrar nessa briga por preço. Ah, fulano cobra tanto, vou abaixar, vou cobrar. Você tem que fazer com que o seu paciente entenda que sim, o seu tratamento vale aquilo. Entendeu? E a gente não pode ceder. Entende? Ficar, eu vou abaixar o preço, então vou abaixar o preço, sabe? Marinês, ela perguntou, faço blefaroplastia? Sim, faço A minha mãe, cirurgias plásticas. a minha mãe, Hã? a minha mãe. Sua mente é brilhante, você está de parabéns, você vai muito longe. Continue nessa toada, não ceda, entendeu? Embora você, olha lá, a Ana falou que a tua mãe parece tua irmã, de tão nova e bonita que é. Ela não me dá sossego, é toda hora querendo, é sculptor, é radiesse, é fio, é preenchedor. Meu Deus, doutor Ed, eu tô frita. Então então ela é linda. Ela é, eu vou falar que ela é. Mas você é tão linda, com certeza teve a quem puxar. Mas Obrigada. deixa eu te falar uma coisa. Então, eu vou te dar um conselho para a gente final. Conselho não, né? Vou dar uma sugestão aqui. Que você não ceda à pressão, a esse tipo de pressão em relação a preços, sabe? Mas está caro, não está caro. É sempre melhor você estar um pouco acima da média. Essa é uma dica que eu vou te dar. Porque o paciente ele sempre vai perceber valor, entende? Se você está abaixo da média, não pense que o paciente vai valorizar isso, entende? Ele vai ter uma percepção Doutor negativa. Ed, Oi? porque se eu já vi algum comprador, alguma pessoa tentando negociar o preço de uma Louis Vuitton, de uma Chanel, não existe. Não existe. E essas bolsas são tão baratas, né? Outro dia eu falei assim, Baratíssimas. por que uma Chanel custa 15 mil reais? A pessoa falou, mas não custa Doutor 15, custa Ed, 30. custa 50. Então, e se a pessoa vai lá e compra uma Chanel por 50 mil, por que a cirurgia dermatológica vai custar 300 reais, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu vou te falar, continue firme na cirurgia dermatológica, porque poucos médicos fazem, a maioria não domina, os profissionais não médicos não fazem, tá? E a cirurgia dermatológica aparece aos montes no consultório. Você pode, no exame físico, indicar para o paciente, porque às vezes ele não sabe que aqueles acrocórdios que incomodam tanto poderiam ser removidos, os seringomas. De repente você fala para ele, olha, isso aqui não te incomoda? Ele vai falar, nossa, mas nem sabia que dava para tirar isso. Então, no exame físico, você também pode indicar para o paciente esses tratamentos. São cirurgias de baixa complexidade, de baixo índice de complicação e assim, o faturamento, a margem de lucro é altíssima, porque você não usa medicação cara. Então, assim, você tem todo esse mar azul à sua frente. Agora, é claro que você não vai deixar de fazer procedimentos estéticos, porque eles fazem parte da rotina de um cirurgião plástico e de um dermatologista. Mas mire também na cirurgia dermatológica, porque ela vai te dar, assim, presentes maravilhosos, sabe? E, olha aqui, estão só elogiando você, viu? Parabéns. E aí, não ceda, né, essa pressão da questão da briga por preços, mantenha o valor que você acha justo, talvez sempre um pouquinho acima do mercado, porque isso vai gerar uma percepção de valor, e faça com que esse valor que você determinou, que o paciente entenda por que vale aquilo, sabe? Então, em vez de a gente pensar, vamos abaixar o preço, não. O que a gente pode fazer para que realmente o nosso trabalho valha isso? O que tem que fazer? Precisa colocar um carregador de celular. Então, assim, o paciente chegou na tua clínica, eu preciso carregar o celular, mas não tenho carregador. Tem disponível na recepção para ele carregar? Tem um lugar para ele colocar lá? Tem tomada para ele carregar o celular? Entendeu? O que a gente pode fazer para mimar o paciente, para a gente presentear o paciente, para que ele perceba o valor? É isso que eu diria para você. Continue assim, continue atuando nas redes sociais, que são, obrigado, que são, assim, uma plataforma de negócios e que quem
não viu isso, precisa abrir os olhos, tá bom? Verdade. Obrigada, doutor Ed. Sempre Bri- incrível falar com o senhor. É uma chuva de Obrigado, conhecimento. Quem não fez o curso tem que fazer. Agora, obrigado, obrigado. aproveitar, porque a gente está na pandemia, mas as coisas continuam acontecendo. A gente não pode parar, né? Infelizmente, não podemos parar, Não né? podemos parar. A vida continua, né? Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, a gente precisa tocar a vida, né? Precisamos tocar a Ai, vida, né? Amanda, queria te agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, sempre tão carinhosa. Conte sempre mas comigo. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Tá muito bom? obrigada, doutor Ed. Eu que agradeço, que o senhor é incrível. Sou muito fã. Obrigada por Obrigado. tudo sempre. Beijo. Obrigado. Gente, obrigado pela companhia, por estarem aqui. Contem comigo, viu? Obrigado. Tchau. Tchau, doutor Ed.